Amigos, oi, tudo bom? Vou gravar com o microfone na mão porque eu tô perturbada. Mentira, vou colocar aqui. Hoje é mais um vídeo sobre livros e eu vou falar dos meus livros lidos de agosto. Eu postei uma enquete e aí, até onde eu vi, duas pessoas tinham votado. Então, aqui, ó, vocês moram no meu coração. E aí, quero gravar um vídeo sobre isso. Eu não especifiquei lá que eu ia gravar desse mês, mas também não comentei que se eu gravaria desde o começo do ano. Caso você queira dos meses anteriores, por favor, comente aqui embaixo que eu posso gravar para vocês. E aí, eu acabei de fazer um take. Não gostei, que eu acho que eu falei muito, então acho que eu vou tentar gravar um outro em que eu fale pouco. No máximo até 15 minutos, no máximo 20, aquele ficou quase 40 minutos. Eu acho que é demais. Então, bora lá. Meu primeiro livro foi Jogos do Amor. Aliás, antes de mais nada, né? Curta, comenta, compartilhe e se inscreva aqui no canal caso você se interesse. Aí eu vou colocar a capinha aqui pra vocês, porque apesar desses primeiros 5 livros forem físicos, eu tô com preguiça de pegar os livros. Então, o primeiro foi Jogos do Amor. É a sequência da série Twisted, da Ana Huang. E eu dei 3 estrelas, porque eu acho que. Não sei, eu acho que faltou ali um quê a mais, sabe? Porque aqui a gente tem um romance entre um guarda-costas e uma princesa. Isso a gente acompanha muito em fic. Quando a gente lê a fic, quem leu vai entender. E as fics são bem mais emocionantes do que foi esse livro pra mim. Então eu acho que eu tava com muita expectativa. E eu também acho que esse foi o meu erro. Ter comparado os livros, sabe? Com as fics que eu li. Então, não me agradou muito. Mas é um livro bom. Dei 3 estrelas. Não sei se eu recomendo. Ainda dessa série, eu gosto muito mais do primeiro livro. Porque eu gostei bem mais do primeiro, dei 5 estrelas. Então, não sei se eu tenho uma opinião positiva sobre ele. Vamos passar para o próximo. O segundo livro foi Sem Coração, da Elsie Silver. É a continuação da série Chestnut Springs. Gente, que livro bom. Indico super pra vocês. É uma continuação muito boa. Eu continuo dando 5 estrelas. Do primeiro eu dei 5 estrelas. Eu amei o primeiro livro. Amei o segundo. Aqui a gente tem a Willa, que vai ser babado Luke, que é a melhor amiga da Summer. E, cara, é muito interessante. É muito interessante a gente acompanhar o Cade ao longo do livro, confiando mais na Willa. E a tensão que eles exalam é muito boa. A relação que ela tem com o Luke de realmente ensinar o menino, dar lição de moral quando se pede, todas as coisas. Esse livro é um combo de coisas boas. Não tinha como eu não dar 5 estrelas, porque é um livro muito bonito. É um tem toda uma história por detrás, então eu acho que vale muito a pena você ler. Para mim, ele é igual. Ele é igual ao primeiro em comparação do romance, porque a gente tem um romance, a gente tem uma história por detrás do romance de cada personagem. E eu gosto quando o romance traz isso pra gente, sabe? Eu gostei muito. Comparado aos Jogos do Amor, por exemplo, a gente tem a história por detrás, mas a história do romance não é uma história muito bem contada, entendeu? O que eu achei. Então, por isso que eu não gostei muito. Mas Sem Coração eu dei 5 estrelas. Foi muito bom. E aí a gente tem Caçador Sem Coração, que é uma romantasia. Eu dei 4 estrelas. E eu acho que aqui é um início de um novo universo. Não é nada muito complexo. Temos uma bruxa e um caçador. O caçador está atrás da nossa diva, mas a diva não tem marcas pelo corpo em que ele acha que toda bruxa tem, mas a nossa diva não tem. E é muito irritante, porque os dois mentindo pro outro, mas as coisas que ele diz, mesmo que seja mentira, são coisas que eu não passei pano nessa hora. Então, a gente tem revelações, a gente tem descobertas no final do livro. É interessante, mas eu acho que para um começo de livro, não sei que não me agradou muito, mas eu dei 4 estrelas. Mas é um livro interessante. E a gente vem para o Telecorvo. É engraçado que eu falei que eu iria falar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que eu falo coisas diferentes, eu falo coisas iguais que eu falei nos layouts.
que agora falando eu vou me lembrando. É uma coisa louca, gente. Uma coisa louca. Cutela e Corvo. Eu não vou mentir. Não me agradou muito esse primeiro livro. Apesar de eu ter dado 3 estrelas, mas eu acho que eu esperava mais de um Dark. Eu só li Dark, que tinha ali muita, muita. E aqui é diferente. Por quê? Eles são dois serial killers. O que eu imaginei quando eu vi muita gente comentando sobre, antes de eu já ter lido a sinopse, eu fiquei, nossa, eu espero ver muitas coisas envolvendo isso. A parte deles serem serial killers. E não é isso que a gente tem. A gente tem cenas realmente, mas não é tipo, em uma proporção muito grande. E eu achava que teria em uma proporção muito grande. Não tipo uma fração ali. É como se fosse, tipo, o livro é isso aqui. Vamos dizer um exemplo. E a parte do serial killers realmente da coisa toda é isso aqui. Mesmo acontecendo em todo o livro, é em pouca quantidade. E eu esperava bem mais. Mas querendo ou não, em essas partes eu gostei muito mais da performance, eu vou falar assim, da Sloane do que dele. Eu nem sei o nome dele. Eu esqueci. Mas eu gostei bem mais do dela do que do dele. E eu acho que isso que foi com que fez com que eu gostasse do livro e desse 3 estrelas. Não vou mentir que eu não estou com muitas expectativas para o próximo, mas quero ler ainda esse ano. E aí eu li Biden 13, que a gente tem um romance adolescente com muita coisa. Ai, tá dando minha perna. Com muita coisa por detrás do romance, de fato. Não é só um romance adolescente, a gente tem temas importantes, a gente tem coisas que uma criança passa dentro de casa, passa na escola, e as descobertas que ela tem, apesar dela ser uma adolescente, ela não tem um porte de adolescente por tudo que ela passou, sabe? E cara, eu amei conhecer a Shannon. Esse livro em questão, Biden 13, é bem mais emotivo do que o segundo. Já chego no segundo. E eu dei 5 estrelas porque é um livro que tem muito, muito mais do que só um romance. Essa é a verdade. E eu li A Hipótese do Amor, que foi o próximo livro da Ali. Gente, o que foi esse livro? Eu devorei o livro. Eu fiquei chocada porque não imaginei gostar tanto assim dele. E agora eu posso dizer para vocês que eu tô muito animada em ler, em ver a adaptação dele. Eu fiquei chocada porque é raro acontecer em todos os livros que eu li da Ali. Nenhum eu devorei tanto assim. Não, Noiva, eu acho que eu li Noiva rápido. E eu gostei muito de Noiva também. Nem sei quando é que eu li Noiva, mas foi em maio. Bora ver. Não, Noiva eu li 4 dias. Eu acho que esse foi o único que eu li rápido mesmo dela. Agora eu não me lembro dos outros, mas eu não li muitos livros da Ali, não. Eu acho que não é amor. Não, eu acho que não é amor, eu li em 3 dias. Gente, acho que eu tô perturbada da minha cabeça. Vamos ver. É, não é amor, eu li em 2 dias. Eu, ah, assim, comparado nas devorações, eu amei muito, porque, gente, que livro bom. É um livro gostoso, é um livro interessante, temos fake dating, tem de tudo um pouco nesse livro. E eu amei, não tinha como eu não amar. Tanto que eu dei 5 estrelas. Foi muito bom mesmo. Eu acho que meu ranking de todos os livros que eu já li da Ali ainda não é Amor, continua em primeiro, porque eu amei esse livro. Aí vemos A Hipótese do Amor. Aí eu coloco Noiva e eu coloco Checkmate. E só foram esses 4 livros que eu li. Eu acho que eu não tenho interesse em ler muitos outros. Eu acho que o único que eu ainda quero ler, que eu quero dar outra chance, é A Razão do Amor. Mas não sei quando. Mas os outros eu não tenho muita vontade de ler, não. Só pra vocês saberem. E aí a gente tem a Keeping 13, que fecha a história da Shannon e do Johnny. Nesse aqui não tem uma carga emocional muito grande comparado ao primeiro livro. Pelo menos não no começo, mas ali pra metade do livro, coisas vão acontecendo e meu Deus, é uma loucura. Porque a gente tem
A gente descobre o que, que acontece de fato com ela, com a família dela, o que, que vai acontecer. E é uma coisa louca, gente, é uma coisa louca. Esse aqui eu li em 4 dias, porque eu li ele durante a semana, então eu estava estudando e eu tinha que dar prioridade aos meus estudos. Mas isso não afetou na minha quantidade de estrelas, na minha performance em si, da leitura em si, porque é um livro muito bom. Fecha um livro, fecha uma história e a gente sabe o que vai acontecer. Eu não sei se eu expliquei direito, mas muita coisa acontece nesse livro, gente. Muita coisa. Eu acho que, e, apesar de muita coisa acontecer, muita coisa é explicada e muita coisa é resolvida. Esse é o babado desse livro. Só tá ligado isso aqui? Tá. E a gente vem pra Glint, que é a continuação de A Prisioneira Dourada. O primeiro livro, gente, é muito ruim. Eu dei 3 estrelas por conta do final, que o final é interessante. E a gente vem pra Glint. Que livro é esse? São várias coisas que acontecem ao longo desse livro, e por incrível que pareça, uma em questão eu acertei o plot. Ele tem vários mini plots interessantes. E, cara, é um sabor. É um sabor. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, não vou mentir. Tanto que dei 4 estrelas para esse livro. Tanto que expectativas foram criadas para o terceiro livro. A gente tem aqui, apesar da Auren ser muito irritante no começo do livro, cara, ainda fica aquilo. Ai, o Rei Midas. Ai, o Rei Midas. Ai, ele me ama. Ai, mana. Me poupe. Ele não te ama. Ele ama o que você faz. E, ai, eu cuspi aqui. E a gente descobre no primeiro livro o que ela faz. Só que a menina lá que ela salvou de uma coisa muito grave, ela fica meio perturbada, porque ela sabe o que ela pode fazer e ela acha que a diva que pode fazer. E ela acha que o rei Midas é que tinha esse poder, que tipo, ele doou o poder pra ela. E nem é isso. Então a gente sabe, eles não sabem, tipo, fica tipo um super mal entendido. E a doida lá, nesse livro a gente descobre que ela quer o que ela não pode ter, porque ela é perturbada. E me irritou muito essa mulher. Mas esse livro é muito interessante. No final, apesar dela voltar pro rei dela, ela descobre que realmente ela não quer ser presa. E é aí que as coisas acontecem. E é aí que a gente tem a revelação no final do livro. No final do livro, quem é o rei Ravinga? E eu acertei. E é um sabor, gente. Esse livro é muito bom. Eu acho que quem desistiu de Guild, por favor, leiam Glint, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Ai, gente, é maravilhoso. É maravilhoso, não vou mentir. O final é muito bom, o final é perfeito. E finalmente eles saíram daquela porcaria de neve, porque eu não tava mais aguentando ler sobre neve. Pelo amor de Deus, tava irritante já. E aí a gente vai para Conflitos de Sangue, que foi finalizado a série dos naturais. Gente, que livro bom. Em nenhum momento eu imaginei que o plot seria aquele. Em nenhum momento eu achei que um conhecido, só digo isso, um conhecido fosse fazer parte disso. E cara, quando a gente descobre, tudo faz sentido do que acontece nos outros livros, sabe? E em todos os livros, a Cassie tá no meio do babado. É incrível. Cara, mas esse livro é muito bom. Eu achei que fecha o círculo perfeito com chave de ouro. Foi uma história muito boa. Eu daria tudo para um outro livro que, tipo, contasse pra gente o que, que eles estão fazendo hoje em dia, o que, que eles ah, fizeram depois do que acabou o livro, depois do grande acontecimento, sabe? Eu acho que seria um final, assim, um gostinho do final, sabe? Seria muito bom. E dei 5 estrelas, porque não tinha como eu não dar 5 estrelas, porque foi um livro que eu amei. Foi uma história muito fluida. Todos os livros da Jennifer, os capítulos são fluidos, não são capítulos longos. Tu mal vê o tempo passar. E é muito bom. E aí eu li Bruxa Rebelde. Conferindo se está ligado ainda. Gente, que continuação boa, que duologia maravilhosa, que final maravilhoso. A gente tem muitos mini plots ao longo desse livro, ao longo da história. E cara, é maravilhoso, é maravilhoso.
não vou mentir que eu não tava com expectativas muito altas para esse segundo livro, porque normalmente, assim, o segundo nunca é tão bom quando é uma duologia, mas por incrível que pareça, eu fiquei lembrando das duologias que eu li. E todos os 5 livros. Não, foi um padrão. O primeiro livro eu sempre dou 4 estrelas. E o segundo livro eu sempre dou 5 estrelas. Eu sempre gosto. E realmente eu segui esse padrão, por incrível que pareça. E que livro bom, gente. É um livro muito bom. É uma romantasia muito boa. A gente ainda tem a tensão deles sexual muito grande no começo do livro. E, cara, é um sabor, é um sabor. Eu acho que não tem como eu não falar muita coisa desse livro sem dar spoiler. Eu só digo a vocês, leiam Mariposa Escarlate. Vale muito a pena você ler esse livro, essa duologia, porque a gente tem um fechamento muito bom, muito inesperado. E, cara, não tem como não amar esse livro. Sério, ele é muito bom. E aí a gente vem para os 2 últimos livros, que é A Curandeira de Zalindov. Foi totalmente inesperado eu ter gostado desse livro, porque apesar de eu ter visto muitos vlogs de leitura sobre ele e que realmente nenhum vídeo que eu vi falava mal desse livro, e ele realmente faz jus a tudo aquilo que o pessoal falou. É um livro muito interessante, não é um início de um mundo assim, de uma fantasia que é difícil de tu entender. Por quê? Eles possuem a magia dos elementos, que é o que é contado pra gente nos livros. No livro, quer dizer. E é elemento da água, do ar, da terra e do fogo. É. E, cara, a gente já fica ali criando mil teorias do que a nossa personagem principal pode ter. Mas eu só digo uma coisa: o que ela tem não é contado nesse livro. Então, ele termina com um gancho para um segundo muito bom. São muitas respostas do que a gente pode ter no segundo livro, porque acontece muita coisa no final do livro que deixa a gente querendo saber o que a autora vai fazer na sequência. Porque é um livro muito bom. Ela é uma curandeira muito boa. E, cara, eu não sei o que pode acontecer nesse segundo livro, porque eu tenho 1001 teorias. Eu acho que o segundo livro vai se basear ali em Eminence to Lovers. Eu só digo isso, porque quem leu esse livro sabe do que eu tô falando. Porque no final dele a gente tem muitas descobertas e, meu Deus, não sei se eu tô preparada para esse segundo livro. Não, não sei. Mas eu espero muito que chegue no ano que vem, porque eu quero muito ler, eu quero muito saber o que vai acontecer com a Kiva. É isso que eu quero saber. É isso que eu tô mais ansiosa. E eu dei 5 estrelas, porque também não tinha como eu não dar 5 estrelas. Apesar de eu ter lido em 3 dias, foi um livro devorável. Todas as vezes em que eu parava para ler, é um livro muito fluido, apesar de que os capítulos não são tão curtos, mas é um livro muito fluido por conta ali do que vai acontecendo, do que a gente vai querendo saber ao longo da história. E aí a gente tem o nosso último livro, que foi uma decepção, Corte de Mel e Cinzas. Esse livro é uma mistura de todos os livros de fantasias hypados que tem. E é um livro muito mal feito. Não gostei. Eu achei, como eu falei no livro de layout, eu achei ele muito arrastado, muito. Muito arrastado não, muito jogado. Informações jogadas que não são explicadas. Eu acho que se tivesse. Se ele começasse de uma forma certinha, como que eu digo, como se fosse uma fórmula de redação, se tivesse uma introdução, o desenvolvimento um, o desenvolvimento 2 e uma conclusão do livro, seria interessante. A conclusão realmente a gente tem. Agora, as outras 3 partes é uma mistura muito louca. Que eu acho que fez com que eu não gostasse do livro. Porque além dele ser jogado as informações, ele não te dá uma explicação certa das coisas. E quando ele faz isso, é de uma forma muito diferente, muito sem noção. Então, não gostei. Tanto que eu dei 2 estrelas. E eu só dei 2 estrelas realmente por conta do final. Porque apesar do final ser bom, por isso eu dei 2 estrelas, esqueci o que eu ia falar. Mas mesmo assim, apesar de o final ter sido bom, não fez com que eu continuasse a leitura. E eu achei que era uma duologia. Mas não é uma duologia, galera. É um livro com 6 livros. E ainda bem que eu desisti, porque eu acho que se eu tivesse gostado mais do livro, eu teria dado continuidade. Mas como eu não gostei, eu resolvi parar e resolvi não ler a continuação. Esses foram os livros lidos e o que eu achei, um pouquinho do que eu achei de cada um. Eu acho que assim fica um vídeo interessante, né? Em um vídeo só, das explicações, e aí vocês conseguem entender mais ou menos.
E é isso. Eu acho que eu vou trazer o próximo do próximo mês. Se vocês quiserem vídeos dos meses anteriores, comentem aqui embaixo e me digam que eu posso gravar para vocês ao longo dos dias. E é isso. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Espero que tenha ficado bom, galera. E eu espero que o áudio não esteja atrapalhado. Não tenha atrapalhado porque o ventilador tá ligado. E é isso. Um beijo. Tchau.